Olá, boa noite. Mais um Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 9 de março de 2026. Hoje nós vamos falar sobre Jesus enfrentando os fariseus. De novo, né? Como eu sempre digo, nós não temos nenhuma intenção de brigar com ninguém. Nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Como Bíblias, os textos bíblicos que eu uso, as Bíblias que eu pesquiso são a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Estudo NVI e a Bíblia do Logos, a Bible Software. Tem várias versões na internet. Desculpa. Como fonte não espírita, eu também uso, eu estou usando a Bíblia do Peregrino, não o texto só, mas os comentários do Luiz Alonso Schockel, que são comentários maravilhosos que tem ali. O novo dicionário da Bíblia, o Douglas, que é o que eu tenho aqui. E hoje eu estou usando também esse comentário de Lucas, da série Cultura Bíblica lá na Vida Nova. Como fonte espírita, está faltando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu esqueci de copiar e colar a imagenzinha dele, achei que tinha, mas não tinha colado. Mas, assim, vou estudar duas apostilas do Evangelho Redivivo, o texto de Emmanuel, falando do Evangelho segundo Lucas, e o pastor Carlos Flores Pastorino. O livro 5 dele, na verdade, quem está falando aqui. O nosso assunto de hoje, né, o Jesus contra os fariseus, está em Lucas 12. Lucas 11, Lucas 12, também está em Mateus 23. Primeiro, a gente vai falar dos 7 As. Está lá em Mateus 23, 1, 39, e está em 11, lá no finalzinho, 11, 37, Lucas 11, 37, até o final do capítulo, até o 54. Depois tem uma situação que Jesus fala sobre como falar abertamente em público, que é o iniciozinho do capítulo 12, e depois uma passagem que nós conhecemos bastante, que é não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Vim separar pai e mãe, e tá. Então, esses 7 As são 7 maldições que Jesus faz contra os escribas e os fariseus. Está lá em Mateus 23, 13 e 12. Eu não peguei o texto de Mateus, não peguei o texto de Lucas. Lucas está lá, né, no finalzinho do capítulo 11, né, do 37 em diante, porque Lucas é o mesmo texto, basicamente, mas não está tão bem especificadinho assim como 7 As. E os exegetas todos falam em 7 As, está na Bíblia de Jerusalém, está nos comentários. No próprio comentário de Lucas que eu vi, ele faz referência no texto de Mateus. Então, eu peguei logo o texto de Mateus. Então, falando de fariseu, né, quem são os fariseus? Os fariseus, a palavra fariseu, só para vocês, não sei se vocês sabiam isso, fariseu significa separado, porque seriam os que se separam da população comum para se consagrar ao estudo da Torá. Isso aí está lá como é que chama? Tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar, tá? Estou fazendo barulho aqui. Esse texto explicando os fariseus, né, que significa separado, está lá no dicionário bíblico e também está na internet. E também está naquele software, software da Bíblia, na internet. E os fariseus, Allan Kardec, lá em Notícias Históricas, lá no iniciozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala também que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. E eles acreditavam em ressurreição. Então, eram essas as histórias sobre os fariseus, né? O que eram os fariseus? Então, os fariseus eram aqueles que se estavam dedicados ao estudo da Torá e eram separados, era uma casta separada do povo judeu. E Zacarias, né, lá atrás no Antigo Testamento, Zacarias, lá no capítulo 11, no versículo 7, ele fala assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito,
o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Então, isso, o Zacarias usa essa história do ai, né, como ameaças. E isso era uma coisa que os judeus usavam muito, os fariseus usavam muito. Então, quando eles queriam ameaçar alguém, lembra de Zacarias, e tem um outro lá, acho que é Zebedeu também, que falava ai, não sei o quê, eles estavam referindo a essa história do ai do inútil. E aí Jesus chega lá na sinagoga, né? Ele lembra que na semana passada ele falou de Jonas, falou que Jonas, lembra quando Jonas foi cuspido da baleia, chegou lá em Nínive, falou para o pessoal, né, de Nínive que se eles não se dessem um jeito na vida, o negócio ia ficar preto para eles, ia ficar ruim para eles, e aí eles se emendam e Jonas fica com raiva, né? É um texto até satírico e tal. E Jesus está o tempo todo falando, né? Falando assim, ó, vocês são igual o pessoal lá que Jonas foi avisar, mas só que se vocês não fizeram o que Jonas mandarem, vocês vão sofrer. E ele entra nessa história do Zacarias também, dos ais. E ele começa os ais. Né? Então, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, não deixeis que entrem. Eu deixei aqui os escribas e fariseus em letra minúscula, né? Porque é assim que está lá na Bíblia. Então, eu não vou trocar botar o escriba em letra maiúscula, nem fariseu em letra maiúscula. Está em letra minúscula mesmo. Eu achei isso estranho, mas eu fui olhar as 3 vezes. Está assim em todas as traduções. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, não deixais que eles entrem. Outro estudo, aquele comentário bíblico que eu estava falando ali, ele fala assim: a intenção original do farisaísmo era anunciar a lei ao povo, em sua pureza. Então, quando os fariseus se separaram e se dedicaram ao estudo da Torá, a intenção inicial deles era pura, né? Era ensinar a história, ensinar a lei, anunciar a lei para o povo. Mas o que aconteceu na prática foi a formação de uma sociedade fechada que se tornou dominada por elementos extremistas. Então, eles se tornaram extremistas e fechados, né? Como se eles fossem uma seita ali esotérica. Só eles é que quem estava ali dentro do círculo conheceria a verdade. Na verdade, era para ser tudo aberto, né? Então, assim, a propagação da religião bíblica era realmente impedida, pois os fariseus viam-se incapazes de encontrar a verdade, tornando-se convertidos do mal, ao invés de se converterem ao bem. Por isso que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais nem deixais de entrar os que querem. E é interessante que o próprio Champlin ele fala ali também que isso tem se sucedido frequentemente na história do cristianismo, nas formações de suas muitas denominações e divisões, cada qual afirmando ser o caminho melhor, o mais iluminado, etc. Esse comentário bíblico aqui é um comentário protestante. Ele mesmo está falando das religiões que se separam, né, das seitas, que fala assim, denominações, divisões, que separa cada qual dizendo que era a única portadora da verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o espiritismo não seja não tenha essa ideia de que somente a gente pode propagar a doutrina espírita. Eu vejo muitas pessoas criticando, comentários, hoje em dia, né, a internet está aí, né, e as pessoas podem falar o que quiserem. E as pessoas falam o que querem e quem quiser escutar, escuta.
E aí o interessante é que algumas pessoas começam a criticar, o que você está falando está errado, aí cria uma briga, essa briga só aumenta a visualização do negócio. Mas a gente não pode achar que nós temos exclusividade da maneira como as coisas são. Nós aprendemos de um jeito. Tem gente que aprende de outro. Né? O importante, na verdade, é como a gente age, o que a gente vai fazer com o conhecimento que a gente tem. Né? André, mas outro dia eu vi uma situação, um comentário na internet mesmo, né? Alguém falando sobre. Assim, sobre a falta de unidade que às vezes acontece em determinadas denominações, por exemplo, né? As pessoas divergem dentro da própria religião, vamos dizer assim, né? Uhum. Em vez de divergem, vamos dizer, divergem e em vez de tentar unir, se divide, sabe como é que é? Se aborrece, aí sai dali e cria outra igreja. Ué, Entende? mas então, é isso que ele está falando. Não é? Não mantém a unidade, entendeu? Não Mas eu mantém. lembro que a pessoa até elogiou, né, o cristianismo nesse ponto, que não há tanta divisão, mas que existem algumas instituições religiosas que, por divergências, né, pessoais, por interesses, as pessoas vão e criam outro segmento religioso, né? Então, isso daí, né, interessante quando eu fui lendo essa parte, acho que esse ai aí, Jesus estava bem irritado, não é? Não é? Então, porque ele estava citando Menina, ele estava Zacaria, muito né? irritado, não é? Quando a gente vai lendo o que ele vai falando, né, eu fiquei pensando, será que Jesus se irritou realmente? Mas assim, né? E eu fiquei fazendo uma comparação dessa parte que a gente vai falar hoje dos ais, e é muito atual ainda, sabe? Uma coisa assim, cada um é muito atual, né? Muito atual ainda o que a gente vê. É, Então, não, e ele estava irritado, mas o que eu acho que o que ele fez foi irritar o pessoal, porque no final do texto lá de Lucas, né, fala lá que os fariseus queriam pegar ele. pois não, entendeu? Mas parecia que ele também se irritava de ver aquela situação, né, de olhar para aquelas pessoas que deveriam estar dando exemplo, que deveriam estar dirigindo o povo para as questões espirituais, e eles fecharam as portas, entendeu? Fecharam as portas para as questões espirituais, né? É por isso que ele fala, nem eles se ajudavam e nem ajudavam ninguém. Isso aí. É isso aí. E aí ele vai para o segundo ai, né? Ai de vós, escribas e fariseus, escribas e fariseus, que ele repete, escriba e fariseu. Uhum. Hipócritas que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da Geena do que vós. Geena é o inferno lá deles, né? Então, assim, o que é prosélito? O prosélito, para os judeus, é aquela pessoa que é convertida ao judaísmo e é circuncidada. Então, é o prosélito. Então, ele está falando lá, né? Ele vai trazer as pessoas, vai fazer, vai quer propagar a religião bíblica, né, do Antigo Testamento, mas eles convertiam só para conseguir ter número. E a conversão, na verdade, era só circuncidado. Isso não significava conversão, na verdade, né? Mas porque a conversão é quando você se converte realmente. E eles estavam interessados mais na marca, né, de Eles circuncidar. estavam mais preocupados com a legalidade daquilo, né? Isso, Não é? é isso aí, né? E a religião religião verdadeira não precisa dessa coisa, né? De uma prova, de uma legalidade, como você falou, né? Precisa que a gente entenda o que está ali e a gente pregue, a gente entenda, a gente siga aquelas premissas Não, religiosas que estão e ali. ser colocado de forma que isso atinja talvez a nossa consciência, né? E faça com que a gente se modifique, né? Não por uma questão legal ou por algo normatizado, né? Mas por si mesmo, né?
Acho que é isso. Aí ele continua, né? Outro ai. Ai de vós, condutores de cegos, se alguém jurar pelo santuário, o seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, o que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Porque eles cobravam, né, para você ir lá no santuário, né, você tinha que pagar. Né? Se você jurar pelo santuário, não obriga, mas se jurar pelo ouro, então se você se comprometer com o seu dinheiro, você estava comprometido com aquele santuário. E ele continuou: dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está no altar, sobre o altar, fica obrigado. Cegos, o que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele está. Uma falsidade danada, né? É uma inversão de valores. É. Uma inversão de valores. Né? É colocando a matéria acima do espírito. Isso. Eles seguiam ali as regras externas, mas não olhavam para dentro de si mesmos. E não reconheciam suas próprias falhas morais. A verdadeira espiritualidade exige uma tensão. Eu peguei esse texto aqui, eu falei, gente, o que significa isso, né? Isso também está no Champlin falando que a verdadeira espiritualidade exige uma tensão. Aí é tensionada, ele fala assim, a verdadeira espiritualidade é tensionada. Foi o Pastorino que falou isso. O que é tensionada? O que ele quer que dizer? significa isso? O que é uma tensão? Exige um conflito interno entre o que somos e o que deveríamos ser. Porque quando você olha, né, e vê, nossa, o certo é fazer o que Jesus falou, né, e eu não faço. Então eu tenho que me mexer. Isso te gera uma tensão, um conflito que faz com que você se mexa e você tente se curar, se resolver, se livrar desse problema, se melhorar. Né? Então, por isso que ele fala, esse conflito interno entre o que somos e o que deveríamos ser. Como eles, os fariseus, não admitiam seus erros, nunca experimentaram os resultados reais dessa fé, como Aí não, arrependimento e a empatia. pois é, aí não tinha justiça, não tinha nada, né? Não tinha nenhuma misericórdia, né? Havia uma negligência dos valores, né? O que tu está falando aí, dos verdadeiros valores. Né? A ideia, né, do que era o tema, a inversão do valor. A ideia do que era importante no templo seguir o ritual. Algumas pessoas até hoje acham isso, né? Importante, eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que ir lá fazer aquilo. Mas, na verdade, não é só o ritual, né? Você precisa conectar aquela regra, aquele ritual com alguma coisa interna, né? Então, assim, eu vou tipo lá... automático, né? A pessoa fica no automático, vai lá, vai no dia né, ou que tem, ou seja na igreja, ou seja num templo qualquer, vai lá, chega, faz a prece, ora, ouve, sai dali, esquece tudo. Não muda nada, né? Aquilo não tem um efeito interno, né, na pessoa de mudança. É tipo aquilo que a gente tipo aquilo que faz tudo no automático, né? A gente levanta todo dia, levanta, vai trabalhar, volta, deita, dorme, no outro dia faz a mesma coisa, e a gente nunca se questiona por que tem que fazer isso, né? O que isso traz de ensinamento, né? É isso aí. Aí ele continua, outro ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagai o dízimo de hortelã, de endro, acho que é coentro, mas não tenho certeza, e do caminho, mas omitis as coisas mais importantes. Cominho. Ele fala de erva mesmo, cominho. Cominho. E do cominho. Mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia Isso aí, ó. e a fidelidade. Importava praticar essas coisas sem omitir aquelas.
condutores de cegos que coagem mosquito e engolir camelo. Nossa. Então, é o que ele está falando. Né? Falsos guias, né? Os falsos profetas. Ele está falando assim, é importante fazer. Ele não está falando assim, não é para não fazer o ritual, né? O pagar o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho. Mas as coisas mais importantes você não paga, aqui, ó, pagar, né, o dízimo da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Né? É o que está faltando, né? É despertar para o essencial. Justiça, misericórdia e fidelidade. Deus não precisa de rituais externos. A gente é que precisa. A gente é que precisa. Porque a gente se sente melhor quando a gente faz isso, né? Segue o ritual externo e aí a gente aproveita essa situação, mas a gente tem que conectar isso com a melhoria interna, com a reforma íntima. Aí Jesus, mais um ai. Ai de vós, escribas e fariseus. Ele fala e repete assim, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. Nossa. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. É Jesus dando exemplo das coisas do dia a dia. Porque os fariseus, lembra que a gente já falou até que eles brigavam com Jesus, que os discípulos dele não lavavam as mãos com tanta frequência como eles, né, deviam que os fariseus lavavam, porque eles tinham lá rituais, né? Na hora de lavar, antes de comer, tinha que pegar com a mão esquerda coisa de água, jogar na mão direita, não sei das quantas, molhar até o cotovelo, aí passava um pano, depois pegava com a mão direita, limpava a mão esquerda, não sei das quantas. Então tinha sempre um ritual antes de fazer as coisas. Aí se limpava por fora, mas por dentro, né, estava cheio de rapina. Né? O que é essa rapina? Né? Era a obsessão em polir o exterior. Né? O copo está limpinho por fora e o interior do copo sujo, adianta alguma coisa? Né? Então, assim, ignorando que o interior transborda de ganância, a ganância é o que chama aqui rapina e intemperança. Rapina é ganância, podemos traduzir assim como ganância. Rapinar é você querer roubar alguma coisa, pegar alguma coisa de qualquer jeito, preciso daquilo. Isso que significa a palavra rapina, o verbo rapinar, né? E aí eu traduzi aqui como ganância, falta de controle emocional. Ações de caridade ou aparência de santidade são nulas se o coração o abriga o orgulho e o egoísmo. Isso são palavras do Espírito Emmanuel comentando essa passagem. Né? A gente não pode fazer caridade só por fazer, ou parecer um santo. Muito se falava antigamente, hoje em dia não se fala mais, né? Daquelas pessoas que iam para o centro espírita e botavam a máscara de espírita. Né? Chegavam no centro, era um santinho, saía de lá, se caía a máscara, né? A pureza não vem do rito, a pureza vem da essência. Por isso que a imagem está ali. Isso todas essas imagens que eu trouxe hoje, eu estou usando a inteligência artificial. Tem o Google tem um aplicativo chamado Notebook LM, e ele está fazendo todas essas imagens para mim, inteligência artificial, então eu vou dar o crédito para eles aí, para fazer essas imagens. Né? Então, a gente não, a pureza, no frigir dos ovos, né? A gente não adianta a gente fingir que está fazendo uma coisa só para parecer. Eu vejo muito político, né? Político que faz isso, né? O cara vai inaugurar não sei o quê. Eu estava conversando com uma amiga. Nós estamos montando aqui um setor novo na saúde, bababá, bababá. Fizemos tudo, mas quem vai levar os louros vai ser fulano que não participou de nada. Porque trocou lá o político que era responsável pela coisa. Então é assim, é ação de caridade que a aparência de que foi ele que fez, quem fez, na verdade, foram os outros, né? Ele só aparece lá no final, que é disso que ele está falando. Jesus continua. Como diz a Ivana, ele estava com raiva mesmo.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. O sepulcro é, né, lá no cemitério, mausoléu. Tumba. A tumba mesmo. E por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Vocês lembram que, né, o doutor da lei, os sacerdotes, os levitas, quando eles iam fazer o trabalho, eles não podiam encostar no morto. Não podiam encostar nos mortos, só os mortos da própria família. Se eles encostassem no morto, o morto era impuro. E aí Jesus compara eles, né, à podridão da tumba. Né? Então estava xingando muito ali, o negócio era muito profundo. Né? Era uma coisa bem. Eu não posso nem dar um exemplo aqui do xingamento que ele estava fazendo ali com os fariseus. Né? Aí, esse texto também ele veio direto lá da inteligência artificial, eu resolvi deixar. Né? A comparação implacável com os sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas repletos de ossos e podridão por dentro. É uma rachadura moral. A hipocrisia é um contágio espiritual. Aqueles que parecem justos, mas são corruptos, são túmulos invisíveis que infectam os inocentes que neles confiam. É a inteligência artificial que fez isso para mim. Fui eu, não. Também não. Só dei para ele o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto aqui, as minhas fontes e a Bíblia. A verdade interior, a severidade drástica e amorosa da individualidade. Sem o autoexame brutal e honesto que destrua as defesas do ego, o progresso é impossível. A verdadeira humildade exige expor a própria sombra. Está errado? Né? É isso mesmo. Né? É uma rachadura moral, né? Essa hipocrisia, que ele chama os fariseus e os escribas de hipócritas de fora a fora. Porque a gente parece que é justo, mas não é. A gente é corrupto. Né? Então, ou às vezes, né, a justiça para mim, para o outro, na mesma situação, não. Né? É de acordo com os interesses, não é? mas assim, a gente fica falando, né? O fulano é malvado, ele não quer o bem de ninguém. Mentira. O malvado quer o bem só para ele. Ele quer o bem para ele e para os amigos dele. Os outros que se dane. Porque o malvado também quer o bem. Só que ele quer o bem para ele e para os amigos dele. A diferença da pessoa boa é que ela quer o bem para todo mundo. Se der para a gente ter um bem também, ótimo. Se não der, é melhor que o todo mundo, né? Que a coletividade tenha o bem, mesmo que eu me fique sacrificado. Essa é a diferença entre a pessoa boa de bem e a pessoa do mal. Né? Que todo mundo quer o bem. A diferença é de como que você quer o bem. Que a gente fica achando que a pessoa má quer sempre o mal. Não. Ela quer o bem para ela, só para ela. É o egoísta. Né? Então, é por isso que ele fala que isso é hipocrisia. A pessoa que é hipócrita, que é má, ela quer aparentar que está fazendo bem para os outros, mas na verdade ela está querendo alguma coisa para ela. Né? Bom, Jesus continua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais o sepulcro dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplice deles no derramar de sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Ele está falando, né, porque os escribas falavam assim, não, se eu tivesse vivo na época daquele profeta ali, eu não tinha trabalhado para matar ele. Tipo assim, se eu tivesse vivo na época de Jesus, eu não ia jogar pedra na cruz. Né? Eu ia seguir ele. Né? Mas a gente fala isso hoje, que você sabe.
Já tem 2.000 anos. A mesma era isso que eles estavam fazendo lá na época. Não, nós nós não iríamos matar os profetas. A gente acaba jogando a nossa responsabilidade em outra situação, né? Isso aí. Então, os fariseus ali se admitiam descendentes diretos dos que haviam assassinado os profetas. E eles, na verdade, se comparavam a eles em espírito e intenção, bem como o caráter íntimo. Porque o que eles queriam fazer? Matar Jesus. Né? Eles queriam matar Jesus. O texto no final de Lucas, Ele fala aqui, não é? matar o Messias. Né? Quando ele saiu de lá, os escribas e fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente, cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Então, os escribas e fariseus estavam fazendo com Jesus a mesma coisa que os próprios antepassados tinham feito com os profetas. Aí Jesus vai, serpentes, raça de víboras. Aí ele substituiu fariseu e escriba por serpente e raça de víbora. É a mesma coisa, só trocou o nome. Como a vez de escapar do julgamento da geena. Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Olha só. Jesus está falando aí, ele que enviou os profetas, governador da terra. Né? Todos os profetas foram enviados por Jesus. Moisés foi enviado por Jesus. Abraão foi enviado por Jesus. Né? Todos os profetas de outras religiões são enviados de Jesus. E ele fala, por isso vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, inclusive a ele. E outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Eu acho que ainda continua mandando, né? Os grandes, seja né, os papas na Igreja Católica, seja Kardec na nossa, né? Ele manda. Não é? Em todas as épocas, ele mandou essas pessoas para dar um direcionamento, né? Para o povo, né? Em todos os segmentos de pensamento religioso, né? Ele sempre manda. E a gente ainda está perseguindo, crucificando. A Ivana outro dia perguntou: será que a gente, se a gente encontrasse Jesus, como é que a gente ia reconhecer ele? Eu não sei. Né? Do jeito que eu sou desconfiado de tudo, provavelmente não. Então, assim, a gente toma muito cuidado. Tem que aprender a aprender mesmo, porque quando a gente chegar na nossa vez, a gente entrar em contato com esses profetas, com esses enviados de Jesus, como que a gente vai se comportar? Bom, isso sou eu. Então, né, ele está falando aí de uma Kardec coisa... já fala também, né, que a gente vai reconhecer pelas obras, né? Então, vamos lá. Né, o versículo 34, que é esse que ele está falando aí, é profético, porque ele demonstra que os missionários cristãos que seriam enviados a ele seriam tratados por ele como foram os antigos profetas por parte de seus antepassados. Né? Então, é um versículo profético falando de Jesus falando da própria, como se diz, da própria crucificação, da própria perseguição que ele vai sofrer. Né? Então, assim, a gente vai colher a colheita, que colheita kármica na eternidade do espírito? É a lei de causa e efeito que a gente faz aqui, a gente vai ter que resolver aí. E esses ais, né, de Jesus continuam atuais, gente. Continuam valendo. Infelizmente, quando a gente vai lendo aqui, como fez a Ivana, né, a gente vai lendo, a gente vai se identificando, ou vai identificando nos outros. A gente sempre olha para os outros, né? É aquela história, a gente vai na palestra, né? Aí assiste a palestra e fala assim, nossa, isso aqui fulano tinha que ouvir.
serve bem, É, né? A gente que precisa das coisas, não é o fulano, né? Mas a gente sempre tem isso, né? Bom, então Jesus é, termina essa história ali, os fariseus estão felizes da vida, amando Jesus. Aí quando a gente começa, a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo essa história, né, que é uma história que vai, se fosse um script, né, é uma história que vai crescendo ali. Jesus vai antagonizando os doutores da lei, né, os saduceus, e os fariseus, e os escribas. Os saduceus e fariseus tinham uma disputa lá entre eles também. Mas todo mundo se uniu contra Jesus. Jesus ia irritando esse povo de um jeito, ia crescendo aquele ódio dos dominantes religiosos da época, que gerou essa conspiração para crucificar Jesus, né? Então ele vai crescendo. E aí os discípulos ficavam com medo. Jesus mandava os discípulos saírem para pregar, né? Jesus não ficava, ele ensinava para os discípulos tinham que ir pregar também. Né? Naquele seriado do The Chosen mostra muito bem, né? Pedro pregando a primeira vez e gaguejando. Aí, aí André, o irmão dele, fica lá, não, fala isso, fala aquilo, soprando para ele as coisas. Né? Eles estão aprendendo ainda, né? E aí eles estão com medo. Né? Então, Jesus vai e fala assim, falar abertamente sem temor. Eu vou ler o texto da Bíblia aqui. Nesse ínterim, havendo a multidão afluído aos milhares, ao ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, aos seus discípulos. Então, juntou uma multidão, ele fala aqui, milhares, a ponto de se esmagar um no outro. E aí ele vai e fala só para os discípulos. Acautelai-vos do fermento, isso é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado nos ouvidos, nos quartos, será proclamado sobre os telhados. Jesus está falando para eles, olha, tudo que vocês falarem aí, todo mundo vai saber. Aí eles falam, o que é isso? Né? É que os espíritos escutam tudo o que a gente fala. Quando a gente chega no plano espiritual, tudo que a gente pensou, tudo que a gente fez, é um livro aberto para eles. Né? Olha o pergaminho aberto ali em cima da mesa. Né? Então não adianta a gente ser hipócrita aqui, porque tudo eles vão saber. Quando a gente chegar lá, nossa consciência também vai saber e vai falar, vai cobrar para a gente de volta. Jesus continua. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem fazer. Matar o corpo não era o fim. Né? Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não é para ter medo da terra, é ter medo da própria consciência e de Jesus, porque Jesus é ele que é a pessoa que tem o poder de lançar aqueles que, quando morrem, chegam no plano espiritual, na geena. E isso, eu digo isso também até que o texto coloca este com E maiúsculo, referindo-se a Jesus. Então eu vos digo, a este temei, quer dizer, temei a ele mesmo. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muito pardais. Então, Jesus está falando que todos os espíritos têm muito valor. Todo mundo tem valor. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Todo mundo vai passar por todas, né, os degraus da escala espírita. Todo mundo vai chegar à perfeição. Para ele, para Jesus, para Deus, todo espírito tem o mesmo valor. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarar por ele diante dos anjos de Deus.
Então, aquele que seguir Jesus, quando se for morto, assassinado, quando chegar lá, vai ser recebido como um mártir. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos homens de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas aquele ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Então, vamos lá. Jesus está falando do fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento, isso aí, da hipocrisia. Não há nada de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. A gente, às vezes, fica achando que as coisas que a gente estuda, né, só nós que sabemos, que quando chegarmos lá no plano espiritual, tem coisa que nós não vamos revelar, que os espíritos não vão saber. Gente, olha, não tem jeito. Nós vamos chegar lá, nós vamos ser um livro aberto para os espíritos superiores. Para os que são igual a nós vamos enganar direitinho. Mas para os espíritos superiores, esses aí vão saber tudo que a gente tem feito. E de todo o esforço que nós temos feito para nos melhorar. Que é o que Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. Então, Jesus está falando, não adianta nada escuro, porque tudo que tivesse dito escuro será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sob os telhados. É por isso que os fariseus, eles ficavam danados da vida com Jesus, porque Jesus fazia isso ali com eles encarnado, porque via eles exatamente como eles eram, e colocava isso, né, para todo mundo escutar, né, mostrava isso. Não precisou eles desencarnar para todo mundo ver. Jesus já via essas personalidades ocultas, né? Daquela enxergava o que ele tinha moral mesmo, né? De espírito mesmo, não era? Porque o resto a gente engana todo mundo se a gente quiser enganar, né? Ninguém está vendo como a gente é de verdade, né? Mas eu acho que isso foi o que causou o maior rebuliço, porque Jesus exatamente é como se desvestisse eles, né? Colocasse eles, né? Assim, enxergava eles como eles eram e falava como eles eram, né? Então é o que incomodou. Né? Então, aí, deixa eu pegar aqui o outro livro. O Emmanuel fala no Vinha de Luz, comentando sobre esses versículos aí. Deixa eu pegar exatamente qual versículo que é. Conversando do versículo do iniciozinho, falando do fermento dos fariseus. Emmanuel fala assim, a primeira frase da mensagem: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Então ele fala que todo mundo que está encarnado hoje, que age como presunçoso, como é dogmático, que se acha exclusivo, privilegiado, essa pessoa está agindo como se fosse um fariseu. Né? Ele fala, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os tempos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Né? Então, o Emmanuel está falando que a mensagem, como a Ivana falou, né? A mensagem de Jesus, ela ainda vale para a gente até hoje. E lá no finalzinho, né, ele fala assim, não fica com medo de falar na sinagoga, não, né?
Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados com o que, como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Está falando para os apóstolos, né? É para a gente não ter medo, né? Que a gente vai ser inspirado. A gente vai ser inspirado. Então, às vezes nós ficamos com medo de fazer alguma atividade. Ah, não quero fazer uma prece. Se você se conectar, você vai ser inspirado. Ah, não quero fazer uma palestra. Se você se conectar, você vai ser inspirado, né? Ah, eu estou com medo de ir nessa situação, vou enfrentar uma pessoa que, né, que é um antagonista. Reza antes, você vai ser inspirado. Por isso que a gente faz prece antes de iniciar os trabalhos, que é para a gente melhorar um pouquinho a nossa frequência mental, para que a gente possa entrar em contato com esses espíritos que vão dar assistência para a gente, né? Jesus falava lá, usava a expressão Espírito Santo, mas o Espírito Santo é todo bom espírito, todo espírito superior, todo guia, todo mentor, todo, né, anjo de guarda, todos nós temos, né? Então, eles vão nos ajudar nos momentos quando a gente tem boas intenções. Quando a gente quer fazer uma coisa boa, o Espírito, nós vamos ter uma assistência do alto, né? Como ele diz lá, do Espírito Santo. Então, de novo, eu coloquei aqui o que a inteligência artificial mandou para mim, né? Decodificando a mensagem. O fogo destrói os erros e o preconceito para limpar o terreno. A divisão... não está certo. A divisão, a separação inevitável entre trevas e luz. Resultado do conflito de ideias, a ideia sai triunfante. Então, por isso que a gente é submetido a essa tensão. Lembra aquela tensão lá do início? Né? Porque a tensão faz com que a gente tenha essa sequência aí, né? Destruir os erros do passado, separação inevitável entre a luz e a treva, e o conflito de ideias sai a verdade triunfante. Aí Jesus passa adiante. Palavras chocantes no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Estranha moral, capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Está lá em Mateus. Em Lucas, vim para lançar fogo à terra. Julgais que eu vos tenha vindo trazer para a terra? Não, eu vos afirmo o contrário, vim trazer a divisão. Na verdade, né, o próximo slide aqui era sobre isso aí. Mas vamos lá. Né? O que é? Vamos voltar aqui. Ó. O fogo destrói os erros. A divisão, separar entre a treva e a luz. E o resultado, a gente, né, evolui com isso. E aí, o que o Kardec fala? Né? Ele fala, na verdade, é que ele analisa a aparente contradição. Ele fala assim, quando você começa a se modificar, as pessoas notam, e as pessoas começam a olhar para você de maneira diferente. Pô, fulano só fala em Deus. Né? Isso, olha, gente, acontece comigo. Pô, toda hora tem que rezar, não sei o quê, qualquer coisinha que aplicar um passe, só fala em espírito, e não sei o quê, fulano é um fanático, não sei o quê, porque a gente muda. Mas também acontece que, quando as pessoas estão com problema, procuram você. Ah, me dá um conselho, que você, né, sabe como é que é, você é espírita e bababá. Então, né, a gente recebe essa diferença, percebe essa diferença. E também, quando a gente muda a nossa maneira de agir, a gente traz essa tensão. A gente mostra para os outros, olha, a situação é diferente. Olha como é que o André age, olha como é que a Ivana age, olha como é que eu ajo. Será que é assim? Será que não é? Então a gente começa a se comparar, né? E aí isso pode trazer para a gente muita tensão. E Jesus ainda fala mais na frente, né? Separar pai e mãe. E separa mesmo. As ideias separam pai e mãe, né? Separam filho e pai e mãe, né? Filho e mãe, desculpa. Os filhos dos pais. Por que ele fala isso?
porque quando a gente se converte, né, e entende o que Jesus está falando, a gente pode mostrar ideias diferentes do que os nossos pais tinham, e aí acontece a separação normal. De uma sociedade, lembra que está falando de uma sociedade em que o mandamento lá, né, honrar pai e mãe, era tido lá bem, bem ao pé da letra, né? Então, né, voltando àquela imagem da colheita kármica, eu gostei dessa imagem, né? A lei de causa e efeito, né? Ela faz toda vez que a gente erra, a gente tem um efeito aí. Então, a gente usa o nosso livre-arbítrio, a gente faz alguma coisa, se for errado, a gente vai ter uma reação para corrigir aquela coisa errada. Se a gente fizer o certo, a gente vai ter uma reação que vai reforçar aquilo que a gente fez certo. Isso tudo aparece nas reencarnações, né? Quando a gente nasce de novo, a gente passa por situações que estão relacionadas diretamente com o que a gente fez em outras vidas, com a lei de causa e efeito. Então, as coisas que a gente já vai acertando vão ajudando a gente no nosso progresso espiritual. E as coisas que a gente foi errando vão atrapalhando, são coisas que a gente precisa superar. Então, quanto mais difícil for a nossa abordagem contra um problema, mais lento vai ser a nosso avanço espiritual. Então, por isso que a gente tem que pegar os problemas, a primeira coisa, identificar o problema e tentar resolver e passar por cima, para que a gente possa coletar conseguir fazer o máximo possível de coisas boas, né, de aquisições para o nosso espírito, para que a gente, na próxima encarnação, seja uma reencarnação mais proveitosa. E quanto mais a gente fizer isso, mais proveitosa vai tendo essa e a próxima, né? Então está no momento da gente quebrar o círculo vicioso, né? E criar aquele círculo virtuoso. Vamos fazer coisas boas, vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer a tal da reforma íntima, vamos fazer o bem para os outros, não só o bem para a gente, vamos começar a trabalhar a justiça, né? Não é fazer o bem, não é, e fazer caridade não é botar debaixo do braço aquele outro que está com problema. Lembra do bom samaritano, né? O bom samaritano não botou a pessoa nas costas, botou a pessoa nas costas do burro, do cavalo, sei lá, para o cavalo carregar. Ele não vai. Quem é que vai mais longe? Era o bom samaritano com a pessoa nas costas ou a pessoa no cavalo? Né? E por que ele fez isso? Porque ele não tem obrigação de carregar o problema do outro. Mas ele pode ajudar o outro a ir para o lugar onde ele vai ser ajudado. Pode dar os meios. Então, a gente, às vezes, pode agir assim. Né? E isso tudo vai ajudando a gente a melhorar, a quebrar o ciclo vicioso, né? E fazer ali o círculo virtuoso. A seguir, capítulo 13 de Lucas, e uma boa noite a todos.